Então agora o objetivo desse vídeo é que vocês venham ser cheios do Espírito Santo, que Deus venha selar vocês. Esse é o objetivo. E não só esse vídeo, mas eu tenho uma playlist focada no Espírito Santo, tá bom? E o objetivo é irmos para a palavra para entendermos mais a respeito do Espírito de Deus e depois no final finalizar orando para que nós venhamos ser cheios, renovados, ou então para quem ainda não foi, para que Deus venha selar e batizar. Então vamos para as escrituras, tá bom? Vamos direto ao ponto. Nós vamos focar agora, se vocês quiserem pausar e pegar a Bíblia de vocês, vocês podem fazer isso. Nós vamos para João capítulo 7, versículo 37 a 39. E eu vou começar a ler, tá bom? Eu vou para o versículo 37 de João, capítulo 7, que diz o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, então teve no último dia de uma determinada festa que teve lá em Jerusalém, o que aconteceu? Jesus pôs-se de pé. Então Jesus estava presente e ele se colocou de pé no meio dos judeus. Tá bom? Então vão imaginando o cenário todo. Tá bom? Tô falando para vocês irem imaginando o cenário. E aí o que aconteceu? E clamou, ou seja, ele clamou. Ele fez um clamor, ele falou. Né? Um clamor ou uma pregação diante do povo judeu. Então o povo judeu estava todo lá, reunido. Né? O povo judeu são aquelas pessoas que elas creem em Deus e elas estavam esperando a vinda e a chegada do Messias, do Cristo. E aí Jesus se colocou de pé diante delas. O próprio Cristo se colocou diante de pé, né? Ele se colocou de pé diante delas. E aí o que aconteceu? Ele clamou. E o que ele clamou? Ele clamou o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tá bom? Então se você tem sede, vá a Deus, vá a Jesus Cristo e beba. Mas o que é essa sede? Tá bom? Essa sede ela tem vários sentidos. Eu vou falar aqui um pouco a respeito dessa sede. Muitas pessoas elas têm sede, mas elas têm sede de quê? De vencer o pecado. Sede de não pecar mais, sede de praticar aquilo que agrada a Deus, praticar a justiça. Muitas das pessoas, elas praticam, fazem coisas erradas, mas ela tem sede em não querer mais praticar aquelas coisas, não querer mais viver daquele jeito, mas querer viver uma vida limpa, uma vida agradável aos olhos de Deus. Então as pessoas que têm sede de viver dessa forma, que têm vontade de viver de uma forma que Deus se agrade, Jesus Cristo ele fala: vinde a mim que eu vos darei de beber. Venha a mim e beba. E beba dessa água. Né? Ou seja, o mundo ele oferece uma água, mas é uma água podre, suja e imunda. É a água da fornicação, é a água da idolatria, a água da feitiçaria, a água do vício e muitas outras coisas. Então o mundo ele oferece uma água, né? Uma água que o mundo vai, que as pessoas vão e bebem dessa água. Então, na verdade, quando elas bebem dessa água, elas estão se sujando, se tornando cada vez mais imundas, porque elas estão bebendo de uma água suja e podre, que é a água que o mundo oferece. Já a água que vem de Jesus Cristo é uma água santa, pura, né? Mas para que nós possamos beber dela, nós temos que ir até Jesus Cristo. E, ou seja, Jesus Cristo ele é a porta estreita. Né? Ou seja, a porta estreita é uma porta onde o orgulho fica de fora, onde a idolatria fica de fora. A idolatria não entra por essa porta estreita. Tá? Tu tem que abrir mão de todas essas coisas, abrir mão de vícios, tu tem que entregar todas essas coisas a Deus e falar: Deus, eu quero vencer isso, eu não quero mais viver dessa forma. E aí você vai até Jesus Cristo e você encontra uma água que você vai beber e vai se saciar. É dessa água que Jesus está falando, que é a água do Espírito Santo. Ou seja, tu vai beber dessa água, tu vai beber do Espírito, e o Espírito de Deus vai te fortalecer, tu vai encontrar forças em Deus para vencer o pecado. Né? O Espírito Santo vai te alertar, vai falar: isso aqui é uma cilada, isso aqui é pecado. Satanás está por trás disso, não vai por esse caminho. Então o Espírito Santo vai estar te alertando. O Espírito de Deus te alerta. Isso é um fato. Então, o Espírito de Deus é Deus dentro de ti. Então é algo muito grandioso. Então a Bíblia diz assim: se alguém tem sede, então se você tem sede, né? Então todos nós, seres humanos, temos sede, mas sede também das coisas que o mundo oferece, porque nós temos uma carne. E a carne ela tem sede de coisas carnais, de saciar os seus desejos carnais. Não é isso que a carne quer. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. A carne quer ir para uma festa, quer se deleitar nos desejos carnais e sexuais. A carne ela quer cometer o pecado da gula.
né? A carne, ela deseja essas coisas. A carne não quer uma alimentação saudável, mas a carne quer uma alimentação, né, digamos, que é um McDonald's, né? Comer até se saciar, até não aguentar mais. E ficar cheio, né? Como as pessoas ficam cheio, ficar lotado. Ou seja, a carne te induz a cometer o pecado da gula. Então, se você tem sede pelas coisas, né, do mundo, mas também você vê que isso é imundície, que isso é sujeira, que isso vai te afastar de Deus, vai te tornar fraco espiritualmente, e ao mesmo tempo tu deseja largar tudo isso, a tua carne deseja isso, mas em espírito tu queres vencer tudo isso, tu não queres isso, tu não queres ficar aprisionado nesses vícios, né? Aprisionado nos prazeres que o mundo oferece. Tu quer vencer ele para ter comunhão com Deus, para servir a Deus, para segui-lo. Para seguir Jesus Cristo, você tem que matar a sua própria carne, né? Você tem que matar o seu eu, para que Deus venha tomar conta de ti, venha tomar conta do teu ser e te conduzir, te guiar, né? Então é como se você fosse, digamos, imagina, né? É como se nós cristãos fôssemos, um exemplo, um cavalo, né? Quando nós nos entregamos por completo a Deus. E é como se o Espírito de Deus fosse a pessoa que sobe, que monta no cavalo e vai direcionando, vai guiando, né? Vai guiando a pessoa. Vai por esse lado, aí você vai por esse outro. Então, é como se é como se o Espírito Santo nós dessemos lugar para ele, para que ele viesse nos guiar e nos conduzir, né? E só muda que o Espírito de Deus, ele já conhece os melhores caminhos, né? O melhor caminho para que nós devemos seguir. O melhor caminho é Jesus Cristo, mas ele também conhece aonde vai ter, digamos, um lobo escondido, né? Para tentar praticar o mal contra a tua vida. Ele sabe onde vai, se naquele lago vai ter jacaré ou não. Então ele conhece o melhor caminho que nós temos que seguir. Às vezes você vai olhar, vai ver um lago lindo, tranquilo, lindo, mas lá dentro tem, né, tem um jacaré lá dentro. Aí ele leva você por, digamos, um caminho mais difícil, mais demorado, mais cansativo, mais justo para que você não venha cair nessa cilada. Só se lembrar de Abraão, de Ló e de Abraão. Não é só se lembrar dos dois. Ló escolheu, viu aquela cidade linda, maravilhosa chamada Sodoma e Gomorra. Né? Viu que os campos eram verdes, tinha rios que regavam. E ele falou, cara, aquilo é o paraíso, eu vou para lá. Lá é lindo, eu quero ir por aquele caminho lá. Né? Por lá, só muda que lá tinha uma cilada. Porque o povo daquela região era um povo que tinha rejeitado a Deus, um povo devasso, um povo fornicador, um povo imoral, um povo idólatra. E ele pegou e foi para lá por causa que exteriormente era tudo lindo, maravilhoso, mas não sabia a cilada que tinha por trás. Então Deus, ele já sabe, ele conhece a cilada. Então Deus, ele foi, então tipo assim, quando Abraão decidiu ser obediente a Deus e falou, pode ficar com essa parte linda, eu vou por aqui, eu vou pela fé mesmo. Ele foi por um caminho pior, mas que não era tão lindo, tão verde, tão, né, aparentemente um caminho que aparentemente não ia trazer tanta prosperidade, mas ele decidiu seguir por lá, vou pela fé. E Deus abençoou ele, e Ló, no final das contas, perdeu tudo, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então todos os bens, toda a riqueza dele estava lá quando foi destruído. Então, muitas das vezes Deus sabe o caminho, os melhores caminhos. O Espírito de Deus, ele sabe os melhores caminhos. Então nós temos que permitir que ele venha nos guiar, nos conduzir. Nós temos que permitir isso. Nós temos que ser como aquele cavalo. O Bruno está exagerando nos chamar de cavalo. Realmente é uma palavra que soa um pouco pesada, mas só que a gente tem que se lembrar que uma mulher cananeia se humilhou diante de Jesus Cristo e se chamou de cachorrinha. Né? Falou, os cachorrinhos também comem da mesa do Senhor. Jesus Cristo olhou e falou, meu Deus, olha a forma como ela se humilhou diante de mim. Olha como ela se humilhou. Que Deus ficou impressionado com a fé dela, porque ela se humilhou diante de Deus. Então, cara, tipo assim, às vezes é muito orgulho nosso e religiosidade, especialmente de pessoas que do alto, assim, da alta cúpula, de querer, digamos, não se humilhar diante de Deus. Cara, o que tem de errado comparar, digamos, como exemplo, nós a um cavalinho, um cavalo, seja lá o que for, né? Só para que nós venhamos entender, né? Mas para muita gente isso daí é inaceitável. E deixa para lá, nessas pessoas. Vamos seguir em frente.
acontece o seguinte: nós temos que permitir que Deus venha nos guiar. Ele conhece os melhores caminhos, o Espírito Santo conhece os melhores caminhos, né? Então nós temos que desejar, não, digamos, as coisas grandes que esse mundo oferece, mas nós temos que desejar Jesus Cristo, Deus, a comunhão com Deus. Às vezes, desejar as coisas, no caso, as coisas grandes, lugares grandes de destaque, poder, fama, riqueza, essas coisas, vai nos colocar no meio de pessoas idólatras, pessoas desviadas, pessoas que estão no fundo do poço, como foi que aconteceu com Ló. Ele vivia desse povo. Imagina tu sendo um homem de Deus num povo desviado ao extremo, é muito difícil, né? Então, não foi uma boa escolha. Parece que foi uma boa escolha, mas não foi uma péssima escolha. Então é melhor nós buscarmos ter uma vida agradável a Deus, uma vida, um coração inclinado a Deus, tá bom? Então por isso nós temos que dar liberdade. A melhor coisa que existe é nós darmos liberdade para que o Espírito de Deus venha nos direcionar, venha nos guiar, venha nos conduzir. É a melhor coisa que existe, né? Porque às vezes a gente usa a nossa lógica, a nossa inteligência e parece que a gente sabe qual é o melhor para nossas vidas. A gente não sabe. O Espírito Santo, ele sabe o que é o melhor para nossas vidas. Então nós temos que permitir que o Espírito de Deus nos guie e nos conduza. Então a Bíblia, vamos continuar. A Bíblia diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então primeiro nós temos que abrir mão da água que o mundo oferece, que é uma água podre, suja e imunda, tá bom? Que é a água de ficar aprisionado, passar horas e horas assistindo séries, né? Especialmente o conteúdo das séries. Muitos evangélicos hoje assistem séries com conteúdo que não é cristão, né? Nós temos que aprender a rejeitar essas coisas. O preço às vezes é alto, mas o conteúdo ele não é bom. Então não vai te aproximar de Deus, não vai te santificar. Pelo contrário, você vai ver costumes que não são cristãos. Você vai olhar e falar: cara, mas todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo fazendo. Então isso é muito perigoso. Nós temos que ter cuidado com aquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, porque isso pode nos afastar da presença de Deus, tá bom? Então, para que nós possamos beber da água de Deus, nós devemos rejeitar a água que o mundo oferece, essa água podre, tá bom? Sempre entendam isso, gravem isso. Para que nós venhamos beber da água que vem de Jesus Cristo, nós temos que rejeitar a água que o mundo oferece, tá? Não tem como entrar pela porta estreita e seguir em direção a Jesus. Para te chegar a Jesus Cristo, tem que entrar por uma porta estreita, em um caminho apertado. Para te entrar por ele, tu tem que abrir mão da idolatria, das amizades que não são cristãs. Você tem que abrir mão da imoralidade sexual fora do casamento, algo que muitos evangélicos hoje não estão dispostos a abrir. Você tem que abrir mão de idolatrias e muitas outras coisas que não agrada a Deus. E nós temos que lutar para vencer isso, tá bom? Vamos seguir em frente. Jesus Cristo diz no versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então quem crê em Jesus, quem passa a crer que ele é o Filho de Deus, em que nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo, mesmo que nós tenhamos que pagar um preço alto por isso, que é matar a nossa carne. O que acontece? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então a Bíblia diz que nós vamos até Jesus, vamos beber dessa água, que é a água do Espírito Santo, que Jesus tem para nos dar, e esse Espírito Santo vai passar a viver dentro de nós, porque aqui diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou seja, do seu interior. Ou seja, no teu interior vai haver rios de água limpa. O que Deus quis dizer? Que a partir de agora você vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem crê em Jesus Cristo, quem ofertar o seu corpo a Cristo, a sua carne como um sacrifício vivo e agradável a Deus, né? Abrir mão das coisas que o mundo oferece, dos prazeres do mundo, de tudo aquilo que não vai fazer bem para a tua fé com Deus. O que vai acontecer? Você vai, na verdade, estar se ofertando a Deus, te oferecendo a Deus, para que Deus venha te encher do Espírito Santo, venha te encher de fé, venha fazer com que você venha crer em Jesus Cristo. Sem isso é impossível, tá?
E aí o que vai acontecer do seu interior? Você vai passar a crer em Jesus e do seu interior vai haver uma fonte de vida, uma fonte de renovo, uma fonte de fortalecimento espiritual, uma fonte de salvação eterna, uma fonte que vai levar outras pessoas a também beberem dessa fonte e serem fortalecidas. Ou seja, vai haver comunhão com o Espírito Santo. Tá bom? Então é isso que diz o versículo 38. Rios de água viva correrão do seu ventre. Então tudo começa quando nós vamos até Jesus. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então tudo isso, na verdade, esse rio de água viva, esse beber da água que Jesus Cristo iria nos dar, é uma referência ao Espírito Santo. É uma referência ao próprio Espírito de Deus que nós viríamos beber, ir até Jesus Cristo ia nos dar de beber da água do Espírito, e quando essa água viesse, estivesse dentro de nós, ela ia permanecer, ou seja, ela ia se tornar uma fonte dentro de nós, que ia jorrar para a vida eterna, ou seja, outras pessoas iriam poder beber dela e também ser vivificados, também ser batizados com o Espírito Santo, também ansiar poder ser renovados, ficar cheios do Espírito Santo. Então vamos continuar. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então quem é a pessoa que crê em Jesus Cristo? É isso que eu achei interessante. Muitas pessoas ensinam que crer em Jesus é ir até a frente depois de uma pregação e falar, eu aceito Jesus. Ou então se batizar nas águas. Isso tudo é importante, né? Mas não, isso não é crer em Jesus. Isso são os primeiros passos do crer. Crer em Jesus Cristo de verdade é crer no que ele falou, é crer nas palavras dele, nos ensinamentos de Jesus Cristo. E quando Deus apareceu para Jesus, quer dizer, quando Deus Jesus foi lá no Monte da Transfiguração, Jesus subiu um monte com 3 dos apóstolos dele, que era Pedro, João e Tiago. Ele estava lá, e aí a Bíblia fala que veio uma nuvem, cobriu eles, e saiu uma voz da nuvem. Era a voz de Deus falando, esse é meu filho amado, a ele ouve. Tá? Isso é crer em Jesus Cristo, é ouvir a voz de Jesus Cristo e praticar. Tá? Não é, Deus não apareceu e falou, ouçam a voz de Buda, ouçam a voz de Maomé, ouçam a voz do fulano de tal. Não. Ouçam a voz do meu filho, que é Jesus Cristo. É essa voz que Deus quer que nós venhamos escutar. E se eu escuto essa voz, eu estou buscando Deus, nós estamos dando os nossos primeiros passos para que Deus venha nos encher do Espírito Santo. Tá bom? Então, às vezes as pessoas acham que o fulano foi lá na frente, creu. Não, crer em Jesus Cristo é muito mais além disso, é se entregar, é abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus, é vencer a carne, mesmo quando tu olhar para o lado e tu vê que fora da igreja, né, no teu ambiente de trabalho, as pessoas estão se entregando a tudo aquilo que não é cristão. Dentro da igreja, as pessoas estão se também entregando às... Porque isso pode acontecer, isso acontece muito. Tu vai olhar para os irmãos estão lá se entregando às carnalidades, né? E você tem que se manter firme. Firme, deseja a unção. A Bíblia diz que vão ter 2 tipos de cristãos na igreja. Vão ter o joio e o trigo. Né? O trigo é justamente essas pessoas que vão dar os maus exemplos. Nós não podemos, nós temos que lutar todos os dias em oração, perseverar para que a gente não, para que o trigo ele não venha nos arrancar da presença de Deus, nos levar a começar a aceitar doutrinas que não são cristãs, né? Especialmente a doutrina do sexo fora do casamento, que hoje é uma doutrina que está se tornando altamente aceitável dentro das igrejas evangélicas. Os pastores pregam, mas eles pregam porque está na Bíblia, mas depois eles não estão nem aí se os jovens estão tendo relações sexuais fora. Não estão nem aí. E acontece que hoje a maioria acaba vivendo uma vida sexual intensa, né? Então, Deus ele quer que nós venhamos matar a nossa carne. Matar. E hoje, se nós falamos de santidade dentro da igreja, infelizmente, em muitas igrejas, se você fala de santidade lá dentro, as pessoas olham e falam religioso. Cara, religioso não é falar de santidade, nem praticar e viver a santidade. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que prega sobre santidade, mas não pratica. É uma pessoa que prega a palavra de Deus, mas não pratica. Isso é ser religioso. Mas as pessoas estão começando a achar que quem é religioso é a pessoa que se santifica, que ora, né?
Mas isso é um erro. Isso é um erro e Deus ele quer que nós venhamos ser fiéis a Ele. 100% fiéis, mesmo quando as pessoas ao nosso redor estão apostatando da fé. A Bíblia diz assim: E isto disse ele o Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então, nesse momento, o Espírito Santo ele ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha ressuscitado, né? Aqui diz, por ainda Jesus não ter sido glorificado, ou seja, Jesus Cristo ele teve que morrer, depois ele ressuscitou e foi para Deus. Quando ele foi para Deus, aí ele, a partir daquele momento, quando ele ascendeu, ele passou a batizar as pessoas que crescem nele com o Espírito de Deus. Então é necessário que ele fosse para Deus para que de lá ele pudesse nos batizar, né? Enviar o Espírito Santo sobre nós. Rogar a Deus para que Deus enviasse o Espírito Santo. Tá bom? Então, o que acontece? Tudo começa quando uma pessoa crê, mas nós temos que entender o que é crer em Deus. Crer é seguir os ensinamentos de Jesus. Mas para que eu venha seguir os ensinamentos de Jesus, é necessário que eu venha matar a minha carne. Que eu esteja crucificado com Cristo, está na Bíblia, tá bom? Que eu venha crucificar a minha carne, que eu esteja crucificado com Cristo, morto para o mundo, mas vivo para Deus. Ou seja, Deus ele quer que nós venhamos crucificar as paixões da carne, as paixões da mocidade, os desejos da carne. Tá bom? Deus se agrada quando nós passamos a agir assim. Então, mesmo que as pessoas ao nosso redor não ajam dessa forma, nós temos que agir. Porque, no final das contas, o que vai nos permitir estar no reino de Deus é a quantidade de unção do Espírito Santo, unção do Espírito que nós viemos guardar e armazenar dentro de nós. Como assim? O que o Bruno está falando? Não estou entendendo. Eu vou explicar para vocês. Existe uma parábola na Bíblia que se chama a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As prudentes foram aquelas que guardaram azeite dentro da lamparina delas. E as imprudentes, elas tinham azeite, que esse azeite representa unção, mas era em pouca quantidade. Elas não armazenaram, elas não guardaram, não foram atrás, não buscaram a Deus para receber, não sacrificaram, né, a sua carne para, no caso, ter comunhão com Deus e receber unção. Então o que aconteceu? Essas virgens imprudentes, elas foram, no final, quando o noivo veio, elas não tinham unção, elas não tinham azeite lá dentro. Então elas foram rejeitadas. Aquelas que acumularam azeite, tinham azeite, compraram e tinha dentro azeite, elas foram aceitas por Cristo. E elas entraram para viver eternamente com Deus. Tá? As outras 5, quando elas chegaram, a porta para elas estava fechada, elas não podiam mais entrar. Então o que acontece? Nós temos que ser como as virgens prudentes, que elas, no caso, compraram, né? Foram atrás e adquiriram o azeite. O azeite se adquire pagando um preço, a Bíblia diz, né, nessa parábola, pagando um preço. Então existe um preço para adquirir o azeite. E esse preço é o preço da cruz. Nós temos que ir para a cruz, é o lugar de santidade. Lá é o local onde nós vamos pagar o preço para ser cheios da unção e cheios do Espírito. É lá na cruz. É o local do enchimento do Espírito Santo. É a cruz de Jesus Cristo. Tá bom? Então se preparem, se vocês forem para o lugar da cruz. Se vocês escolherem esse lugar, que é o local onde vocês vão ser cheios do Espírito Santo, se preparem, porque você vai ser odiado por pessoas de dentro da igreja, especialmente as pessoas mais poderosas da igreja, e pessoas de fora da igreja. A Bíblia diz que você vai ser odiado por todos. Então é um caminho muito difícil. E perseverar nisso é quase impossível. É quase impossível. É por isso que muita gente diz que o maior milagre que existe é o milagre da salvação. E eu concordo 100%, é um milagre. Uma pessoa se salva em um mundo totalmente mergulhado em pecado. Totalmente mergulhado em pecado. Tá? Então, que nós venhamos beber da água desse Espírito, ser renovados, ser vivificados. Mas para beber nós temos que ir até Jesus, entrar por uma porta estreita e um caminho apertado.
Se tu tá caminhando a tua caminhada cristã e tu nota que tá tudo muito fácil, você não tá no caminho apertado, estreito, é porque você não tá seguindo Jesus Cristo. E aí não tem como beber dessa água. E se você tá numa porta larga, espaçosa, é porque você está bebendo da água do mundo. E o resultado de beber dessa água é a perdição. Já beber da água do Espírito, caminhar, entrar por um caminho apertado, estreito, é um local de unção, de renovo, de fortalecimento espiritual, de vida. E esse caminho é um caminho de renovo. Tá? E é o caminho onde nós temos que ir. É o caminho onde nós vamos beber a água limpa que vem de Deus. Então vamos... Agora eu finalizei a leitura de hoje, agora nós vamos orar. Tá? Orar para que Deus venha nos encher do Espírito Santo. Deus venha nos guardar. Senhor Deus, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Eu peço que o Senhor esteja presente diante de cada um de nós. Peço que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo tipo de mal, de todo tipo de tentação. Venha nos dar vitória, Senhor, sobre as tentações, sobre os pecados, Senhor, sobre a imoralidade sexual. Venha nos dar vitórias, Senhor, sobre tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Peço que o Senhor venha agir poderosamente nas nossas vidas, Senhor. Venha para que nós venhamos vencer, Senhor, o pecado. Senhor, porque a nossa carne deseja e ela vai lutar para satisfazer os desejos da sua natureza humana. E eu peço que o Senhor nos dê a vitória, Senhor, venha agir poderosamente nas nossas vidas, nos dê a vitória sobre a nossa carne, sobre as nossas inclinações, Senhor. Eu peço que o Senhor venha, que as nossas vidas, Senhor, elas estejam derramadas no teu altar, como uma oferta agradável ao Senhor. E eu peço que o Senhor, dessa forma, venha nos encher do teu Espírito Santo, venha nos dar de beber dessa água limpa, pura e santa, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ensine a viver diante do Senhor, a viver na tua presença, a viver de uma forma agradável aos teus olhos, a agradar a Deus, a seguir Jesus Cristo, a fazer de Jesus o nosso bom pastor, o bom pastor das ovelhas que vai nos guiar, que vai nos conduzir a pastos verdes e águas tranquilas, Senhor. Eu peço que o Senhor nos guarde, nos ilumine, nos encha do teu Espírito Santo, que a tua luz ela venha entrar, Senhor, na nossa mente e no nosso interior, e que nós venhamos ser cheios da tua luz, cheios da tua unção, Senhor, e que nós venhamos prosperar em te seguir. Eu peço que o Senhor venha estar conosco 24 horas por dia, que o Senhor venha, quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Senhor, eu peço que o Senhor venha guiar essas pessoas para que elas venham ser batizadas com o teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor remova de dentro dela e da vida dessas pessoas, venha remover tudo aquilo que esteja impedindo elas de serem batizadas com o Espírito Santo. Não importa o que seja, até se for ensinamentos, doutrinas erradas, eu peço que o Senhor remova da vida delas, tá bom? Faça com que elas entendam que eu devo desejar ser batizado com o Espírito Santo para que eu possa vencer o pecado, para que eu possa me tornar um bom exemplo de cristão aqui na terra, para que as pessoas venham se converter ao olhar para mim, ver os bons frutos do Espírito Santo, para que eu consiga amar as pessoas, amar minha família, amar os meus inimigos. Eu tenho que desejar o Espírito Santo para que eu venha ter condições espirituais de falar de Jesus Cristo para as pessoas, de pregar o Evangelho, de levar, para que o reino de Deus venha avançar através da minha vida. Então eu tenho que desejar o Espírito Santo por motivos certos, não por poder. O poder é algo que vem, né, o poder de Deus. Mas nós temos que desejar o Espírito Santo. Esse é o alvo, esse é o foco, é desejar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai renovar, vai vivificar Jesus Cristo dentro de nós. É exatamente isso que vai acontecer, tá bom? Então eu peço que o Senhor enche essas pessoas com o teu Espírito, fortalece elas, enche elas do teu Espírito, sela elas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que quando o Senhor vier, junto com os teus anjos, elas estejam de pé, com as vestes limpas e lavadas pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nos guarde, nos ame, nos purifique, Senhor, nos abençoe. Nos ensine a te amar todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nos te amar com todas as nossas forças. Em nome de Jesus Cristo. Amém.